privilégio estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é André Fontana, eu sou pastor na Igreja Batista Água Viva, lá em Vinhedo, aí em Baviva, há 17 anos que eu pastorei aquela igreja. Sou casado com a Dani há 22 anos esse ano. A gente tem 2 filhos, o Pedro de 20 anos e o Felipe vai fazer 18 meses que vem. Eu faço 51 anos na terça-feira que vem. Meu sapato é 41, a minha calça é 38, depois eu troco, mas não vou falar. E a minha camisa, o tamanho é P, mas se você quiser me dar uma G, pode ser sem problema nenhum. Quero dizer que a maneira que eu mais gosto de me apresentar é que eu sou neto, filho, irmão e pai de corintianos. Muito corintianos. Na verdade, nós continuamos em campeonatos. Nós não somos... Queria corrigir, dizer que essa semana até anteontem, eu era muito corintiano. Mudei. Agora eu descobri que eu sou palmeirense. Porque o Palmeiras me dá mais alegria que o Corinthians. É impressionante. Eu só posso ser palmeirense por causa dessa história. Eu fui um dos diretores do Corinthians, um dos primeiros diretores do Corinthians. Isso entrou no sangue, no DNA, e a gente tem sido corintiano, graças a Deus, por esse período. Quero dizer que fiquei muito feliz com o acolhimento de vocês. Fiquei meio assim, acanhado quando o Vili levantou a blusa e começou a fazer meio que conga-la-conga para mostrar o resultado da vida nova dele agora. Então, achei bacana. Obrigado, Vini, pelo amor, assim, mas eu preferia um pouquinho mais de distância e que não levasse essas imagens pro resto da minha vida. Tira, Jesus, tira. A gente vai estar conversando sobre um tema que eu curti pra caramba, a confirmação dos votos na cruz. Esse é o tema da gente nesses 2 dias, né, de hoje a domingo. E eu não vou falar muito essa noite, só até a Dani mandar. Então, eu acredito que dá para ir uns 5 minutos, mais ou menos, pela frente. Mas eu queria pensar com vocês num texto de Gênesis, capítulo 2, logo no início, do verso 23 a 24, quando disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é conhecido, a gente prega quase sempre em todo casamento que a gente vai, onde a gente quer falar sobre o que é casamento. Então a gente trabalha muito nesse texto. O contexto desse texto é brilhante, né? Porque Deus vem criando e fazendo toda a ordem que Ele dá ao nosso mundo, ao nosso planeta. Então, Gênesis começa dizendo que disse Deus: haja luz, quando Ele percebeu e Ele viu que aonde nós vivíamos era sem forma e vazio. E Ele percebe que algo sem forma e vazio não lhe agrada, então Ele começa a dar forma e conteúdo. Os 3 primeiros dias da criação, Ele trabalha na questão do conteúdo, da forma. E nos 3 últimos dias da criação, Ele dá conteúdo. Então, aquilo que não tinha forma, vivia um caos tremendo, Ele começa a estabelecer, dizendo: olha, aquilo que é criado por mim não pode viver dessa forma. Então, o que nós temos que fazer é estabelecer o sentido, a razão de ser, o porquê esse negócio existe. Então, ele cria dessa maneira. Até que Ele cria nós, os seres humanos, o homem, Adão e Eva, e Ele coloca no jardim para cuidar e administrar de tudo que é dele. Então ele se inspira e vem para cima da gente, trazendo todas as suas marcas e o seu conteúdo para aquela criação que era o homem e depois a própria mulher, Eva. Ele cria a sua imagem e semelhança. Nós somos diferentes porque nós temos a imagem e a semelhança de Deus impressa em nós. Só que Ele começa essa história toda com um homem. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só.
Eu gosto dessa afirmação porque se fosse o homem falando isso, seria heresia. Por que seria heresia? Porque o homem não estava só. Ele tinha Deus. Todos os dias Deus vinha, conversava com ele, perguntava: e aí, como vai? Tudo bem? Isso aqui. Mas o homem não tinha ninguém à altura. E Deus sabia disso. E Deus olhava para o homem e dizia: um homem comigo continua sendo um homem só. Então eu preciso fazer alguém que esteja à altura dele, para que ele tenha uma vida completa, porque não é bom que ele esteja só. E Deus cria então Eva. Na minha Bíblia, na sua Bíblia não vai estar, mas na minha Bíblia está. Diz que o diálogo de Deus foi bem interessante. Ele chamou Adão, disse: Adão, eu já descobri uma coisa a seu respeito que você não faz ideia. Eu sei que você está só. Você não faz ideia disso, então eu vou movimentar algo. Eu queria que você chamasse os animais na tua presença, aí você desse os nomes a ele. Isso de fato Adão faz. Chama os homens e os animais e dá nome aos bois, literalmente. Então vem vaca, boi, elefante, elefoa, girafa, girofo, anta, Dudu. Aí ele sai definindo todos os nomes. E sai, é o centroavante do meu time, Palmeiras. Aí ele saiu dando nome a todos os nomes. Só que ele termina e olha para si e diz: Adão. Aí Deus chega para ele e diz: isso está na minha Bíblia, não vai estar na sua. Adão, você está sozinho, cara. E não é bom. E eu vou te fazer alguém à altura, mas isso vai lhe custar os olhos da cara. Adão vira e diz: o que é que dá para fazer com uma costela? Todas, menos você, viu, meu amor? Você é diferente, você vale o olho da cara, a carteira do bolso e um monte de outras coisas. Mas o fato é que Deus percebe, entende e vê que da mesma forma que o mundo não tinha significado, era um caos. Ele olha para o homem e diz: se ele não tem alguém à altura, também não tem significado. E é um caos, porque ele está sozinho no meio de toda a minha criação, apesar de me ter. Que Deus incrível! Ele cria alguém à altura. Ele cria alguém. Isso é tão interessante, porque hoje em dia nós temos uma briga ferrenha aí fora do feminismo, do machismo, de uma série de outras coisas. A gente não entendeu ainda que Deus não está querendo que um mande no outro, que um seja maior do que o outro. Essas diferenças é consequência do próprio pecado, porque a primeira injustiça social acontece na vida do homem quando o pecado entra na vida dele, quando Deus chega para a mulher e diz: agora o teu desejo estará para o seu marido, mas essa nunca foi a criação que eu fiz. Isso já é consequência do pecado, porque o que ele propõe para nós é que a gente resgate esse equilíbrio, ele traga a mulher nesse mesmo patamar, porque o pecado deformou dessa forma, trouxe dessa forma. Então quando ele diz isso, ele está entendendo que o pecado destrói a relação. Agora, quando Deus cria e coloca a mulher ao lado de Adão e traz e apresenta a mulher a Adão, a gente enxerga esse texto. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Presta atenção, o primeiro voto dito por um homem está aí. Quando Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Talvez o que passe na nossa cabeça é que o que Adão está dizendo é que ela foi tirada dele. Então, porque ela foi tirada dele, então ela é
carne da carne dele, osso do osso dele, porque ela foi tirada de dentro dele. Mas a gente entende que esse daqui não era muito o conceito que ele trazia, porque quando você chega no texto de 2 Samuel, capítulo 5, verso 1, e Davi ele é trazido na presença de todo o povo de Israel, e o povo de Israel tinha perdido Saul, que já não era o rei que eles queriam, e eles já tinham inclusive ungido Davi com óleo, tornando o Davi o seu rei. Eles chegam para Davi e fazem a proposta de que eles gostariam que Davi então assumisse o trono, já que Saul tinha ido embora. E eles dizem o seguinte: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tuas carnes, nós somos. Eis-nos aqui teus ossos e tuas carnes, nós somos. O conceito de que eles estavam dizendo não era que nós fomos tirados de dentro de Davi, mas era uma expressão hebraica que dizia: nós estamos fechados com você, nós estaremos com você por toda a nossa vida, nós não vamos nos separar, agora você é aquele que nos lidera, aquele que está de acordo com a nossa ciência e o nosso incentivo, você se torna então o nosso rei, porque nós estamos fechados com você, e o pacto que nós temos é: você é o nosso rei. E para eles dizerem e informarem o tamanho do pacto que eles tinham, dizendo: nós somos, a carne da carne de você, o osso do seu osso. Então, quando a gente olha o texto de Gênesis, o que Adão está falando é exatamente o voto que ele assume com aquela mulher. Nós estamos fechados. Nós temos um acordo agora. Um acordo onde é uma coisa só: carne e osso. Nós estamos dentro do mesmo pacote. Nós temos agora o mesmo conteúdo, o mesmo propósito, o mesmo jeitão. Primeiro voto. E aí ele diz: ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E muitos trazem o conceito que o homem tem que ser o maioral, e tem que ganhar mais dinheiro, tem que fazer uma, porque ele é, segundo a Bíblia, o grande obra-prima da criação, o primeiro da criação. Aí você pega a coisa dizendo: olha, de fato, a mulher veio do homem, mas depois o homem veio da mulher, e a partir daí estamos todos no mesmo conteúdo. Existe depois, a gente vai conversar sobre isso, o conceito de liderança masculina, mas é uma liderança espiritual. Ele é quem traz, ele é o sacerdote, não é quem manda, porque quem manda dentro de um lar continua sendo Deus. Interessante isso, né? O primeiro voto dito por um homem. Agora, esse voto, ele tem um movimento interessante. Ele diz: primeiro, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Qual é o conceito de deixar pai e mãe? Ele vai sair da casa do pai e da mãe e ele vai morar então com uma mulher numa outra casa. Ele deixou pai e mãe. Não é esse o conceito. O principal conceito é: ele estava debaixo do guarda-chuva dos pais, aonde a submissão dele era aos pais. Ele deixa de ter essa submissão porque amadureceu, e ele passa agora a ser submisso diretamente a Deus. Então ele agora já não é mais submisso aos pais, ele se tornou submisso a Deus. Ele teve um crescimento, ele se tornou maduro. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. Uma vez a gente foi com ela para Disney, e o meu filho, o meu sobrinho pequenininho, queria ir nos brinquedos. Lá eles têm uma régua de tamanho, né? Quer dizer, a régua está aqui, você põe a criança, se ela for mais baixa que essa régua, ele não entra no brinquedo. E ele não entrava em brinquedo nenhum, ele era pequenininho, não entrava em brinquedo nenhum. Até que a gente foi num brinquedo que era para
criancinha, e a régua era bem baixinha. Na hora que ele entrou e ele viu que ele era maior que a régua, ele saiu correndo dizendo: eu cresceu, eu cresceu, eu cresceu. De uma certa forma, o que Deus está dizendo quando diz deixará pai e mãe, é você cresceu, você amadureceu, você agora já não depende, está sob o jugo dos seus pais, que estão debaixo do jugo de Deus, mas você tem maturidade para estar diretamente, sem intermediários, debaixo do jugo de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Eu gosto de interpretar essa maturidade como uma maturidade emocional. Eu tenho condições de sair dentro da casa dos meus pais e ir para casa e ali eu tocar a minha própria vida. Recentemente eu estava lidando com um casal. O casal vai se casar, acho que mês que vem, ou daqui a 2 meses, e eles estão brigados com um dos pais, e aí eu trouxe para uma conversa. No meio da conversa eu tive que ser duro com um dos cônjuges, dizendo: você está errado, o que você está fazendo é antibíblico, se você não mudar isso aí, cara, esse teu casamento não vai para frente. Começa a comprometer, inclusive, a ideia de celebrarmos esse casamento. Ele não gostou da história. Na hora que ele saiu do quarto da minha sala, ele ligou para o pai e para a mãe aos prantos. E a mãe e o pai mandando WhatsApp: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Peraí, como é que um cara, há 2 meses do casamento, ouve uma palavra de repreensão, de acordo com a Bíblia, vai ligar para o papai e para a mamãe chorando? Tem algo errado emocionalmente. Concorda? Como é que ele pode deixar pai e mãe numa condição como essa? Tem algo esquisito. Da mesma forma como eu acho que tem que ter maturidade financeira. Por que tem que ter maturidade financeira? Porque eu estou cansado de ver gente saindo da casa dos pais sem ter condições, inclusive, de bancar a própria casa, e ficam os pais pagando e bancando a conta daquele casamento para o resto da vida. Eu não sou contra. Pai de vez em quando vai ajudar, e filho também de vez em quando vai ajudar. Mas a dependência de que é o pai quem paga o plano de saúde, é o pai quem paga as escolas, é o pai quem paga a prestação da casa, é o pai quem paga o carro, as viagens de férias e a formatura. Quer dizer, escuta, tem alguma coisa errada. Você não cresceu, não consegue se sustentar. Eu estou com um caso de uma pessoa de 80 anos viúvo, querendo casar de novo. E aí veio para mim falando assim: sabe o que eu vou fazer? Eu não vou casar assim no civil, porque se eu casar no civil, eu perco a pensão. Eu falei assim: então, o que eu tenho ensinado para os nossos jovens é o seguinte: se você não tem dinheiro para casar, então você não casa. E o que eu vou ensinar para você, depois dos 80 anos, é que se você não tem dinheiro para casar, então que não case. Tem que ter maturidade. Casar é compromisso. Sabe, casar é difícil, é para gente grande. Por isso que exige também deixar pai e mãe, estar debaixo agora do jugo de Deus. Eu também tenho que ter maturidade espiritual para tocar um casamento, para tocar uma família, para conduzir a minha vida dentro de um ambiente familiar, de acordo com os padrões de Deus, para orientar a minha família dentro do ambiente familiar, de acordo com a direção de Deus. Nós temos que ser maduros. Nós temos que deixar, e para deixar tem que ter esse conteúdo todo. Segunda coisa é que o segundo movimento é que você vai se unir à sua mulher. Unir é ir para... Olha, eu tenho aí toda uma... E eu trabalho muito a seguinte questão, cara. Quando você for escolher alguém para se unir, você se tornou maduro para deixar o seu pai, você vai se unir, considere algumas coisas. Primeiro, tem que ter atração química, aquele lance de pele. Porque se não tiver, é um grande amigo, é uma grande amiga. Eu olho para a Dani e eu acho a Dani a mulher mais bonita da face da terra. Bate a Gisele Bündchen de longe.
preparando, né? É linda. Eu gosto disso. Eu gosto dela. Eu acho bonita. Tem esse lance de pele. É diferente de qualquer outra. É com ela que brotou algo dentro de mim. E é interessante isso, né? Por que eu escolhi a Dani? Vocês olham pra gente e dizem, nós sabemos por que você escolheu a Dani. A gente não entende o que é que a Dani escolheu você. Isso a gente não consegue entender. Entendeu? Quer dizer, isso a gente entende. Agora, o interessante isso. Por quê? Porque de dentro da gente, de repente, sabe, aqueles lances de aí deu uma borboleta dentro da... E borboleta dentro para mim cura com o vital. Mas tem um negócio aqui dentro, sabe? Aí eu olho ali. Eu lembro de uma terapeuta que uma vez eu vi falando que um cara chegou para ela e disse assim: eu não amo mais a minha esposa. Por que você não ama mais? Porque eu estou amando uma outra ali. Mas como é que você sabe que você está amando a outra? Porque com aquela ali, a minha mão sua, minhas pernas tremem, eu tenho um mexilhão assim dentro da barriga, e sabe, meu coração palpita quando eu chego. Entendi. Significa que se você parar o seu carro à noite, vai sair para abrir o portão e pôr um sujeito de trás da árvore, 2 por 2, com uma arma na cabeça. Tua mão vai suar, teu coração vai palpitar, tuas pernas vão tremer, tua barriga vai borbulhar. Então beija, porque você está amando. Não é por essa, sabe? É porque, não, a questão é que surgiu dentro de mim algo por ela, que o que eu tenho entendido é, quando João diz que Deus é amor, é uma das maneiras que Deus trouxe para nós, que nós podemos olhar e dizer, Deus existe sim. Sabe por que Deus existe sim? Porque até o sujeito mais macabro da face da terra, aquele bandido, assaltante, nojento, aquele cara se apaixonou, dentro dele surgiu o amor do nada, que não depende dele ter olhado para alguém e ter escolhido, eu vou amar, porque a gente não escolhe quem a gente vai amar, surge dentro da gente essa coisa, e para mim tem a ver com a expressão de Deus sendo impressa em nós, porque Deus é amor, eu passei a amar. Então tem que ter esse lance de química, porque para mim, quando a gente pensa em casamento, e a instituição casamento foi criada por Deus, e ela é sagrada, ela começa em Deus, que é amor, frutificando o próprio Deus dentro da gente. E a gente não sabe explicar o porquê, a não ser que seja algo vindo de fora em nós. Só isso. Interessante que não basta ter só a atração, eu também tenho que ter a identificação para me unir com uma mulher. E a identificação para mim não tem a ver com eu gosto do azul, ela gosta do azul claro, eu gosto do roxo, ela gosta do vermelho. Eu acho que a identificação ela tem uma outra característica, e muita gente diz, não, os opostos se atraem. Eu acredito que os opostos se atraem em temperamento. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, tudo bem. Mas nenhum oposto vai se atrair em valores, em princípios. Então eu tenho que ter identificação. Como é que a gente vai criar os nossos filhos? Como é que a gente vai administrar as finanças? Eu vou falar um negócio, eu sou pastor. A matéria-prima do meu trabalho é a dor. Ninguém me procura porque ganhou na Mega Sena acumulada. Nunca me procuraram, mesmo porque aí eu vou ensinar sobre dízimo. Vem cá, senta aqui. Vamos aprender os 10%. Ninguém me procura por causa disso. Só me procura por causa que a desgraça apareceu em casa. Doença, morte, separação, as desgraças. E grana separa muito casal. Muito casal. Teve um dia que eu peguei um casal onde ele ganhava R$1.500, ele era operador de empilhadeira. Eu já falei isso para vocês?
Vocês sabem disso? Coisa esquisita. Povo estranho, cara. Levanta a blusa e fica depois fica adivinhando o que a gente vai falar. Que coisa esquisita isso. Eu tô com medo aqui. Ele era garçom. Operador de empilhadeira, R$ 1.500, e eles gastavam 1.000. No mesmo dia eu peguei um diretor de uma multinacional lá da região, ganhava R$ 40 mil por mês, gastava 60. Qual foi o clima que eu tratei com esse casal de diretores? E qual foi o clima que eu tratei com esse casal daqui? Cara, totalmente diferente. Totalmente diferente. Maneira como a gente administra o dinheiro, família. Ele, André, ele não sai da barra da mamãe até hoje. Isso separa, tem que ter valores iguais. Eu vou me unir a alguém, eu tenho que me unir àquele que é parecido comigo. Onde tem valores que eu posso negociar, mas tem outros valores que são inegociáveis. Agora, presta atenção. Esse casamento, ele começa numa condição sagrada, que brota dentro da gente, algo que Deus imprimiu, e o que é sagrado não se mexe. Por exemplo, a vida é sagrada, a gente não tem o direito de tirá-la. A igreja é sagrada, a gente não tem direito de destruir uma igreja, separar uma igreja. O casamento é sagrado. Por isso que Deus odeia o divórcio. O casamento é sagrado. Então ele começa numa condição sagrada. E depois ele diz que a gente tem que ter uma identidade nele. A gente começa a entender por que o jugo desigual é tão condenado. Porque é algo que não tem do coração de Deus, dizendo isso não vem de mim para você. Da mesma forma que eles não têm os mesmos valores, eu não estou nessa história. Entenderam? Então ele vai se unir. O segundo movimento, eu vou me unir. Eu começo deixando, agora eu estou debaixo do jugo de Deus, e eu tenho maturidade para isso, então agora eu posso me unir. E aí o terceiro movimento é: eles se tornarão uma só carne. O que significa se tornar uma só carne, segundo Coríntios, é sexo. Porque aos olhos de Deus, aqueles que se deitaram com uma prostituta se tornaram uma só carne. E quem se deita com uma prostituta não está jogando truco. É sexo. Agora olha que coisa interessante. O movimento é deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, e então se tornará uma só carne. A relação sexual aqui significa que a relação sexual é para gente que se tornou maduro, tão maduro que soube escolher, sabendo escolher, teve a premiação da intimidade. Agora pode ter a plenitude da intimidade. Tanto é que o texto diz que eles andavam nus e não tinham nem vergonha, porque a intimidade era tanta que não existia problema entre eles. Agora, hoje a gente está vivendo algo muito engraçado, triste. Engraçado não, triste, porque o povo nem amadureceu, já está na relação sexual. Sabe o que significa? Eu estou pegando casais hoje com 5 anos de casado, há 4 sem ter relação sexual, 25 anos de casados, há 15 sem ter relação sexual, porque nunca aprenderam, porque não fizeram o caminho certo, não entenderam o que é isso. O leito conjugal não é sagrado. Por quê? Porque não entendeu que precisa ter um longo caminho de maturidade para chegar aqui, para poder desfrutar disso aqui. Interessante que Adão começa com um voto. Essa sim, eu estou fechado com ela. E aí Deus responde: portanto, você vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e então vai se tornar uma só carne, vai coroar a intimidade. Numa relação entre homem e mulher,
a coroa da intimidade, ou a cereja da intimidade, é a relação sexual. Mas fato é que existe uma verdade. Todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. Todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. Hoje em dia, o povo olha o conflito e diz: eu vou trocar o relacionamento. É mais fácil do que administrar o conflito. Eu troco o relacionamento. Troco o relacionamento no casamento. Eu não sei se vocês são divididos em grupos pequenos, células, essas coisas em casa, mas uma das características que tenho visto é que o cara está num grupo pequeno, de repente ele arruma uma treta ali dentro do grupo pequeno, porque arruma, todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito, eu tenho essa certeza. E o que rola? Ele muda de grupo. Mas esse grupo já não é mais espiritual. O bolo de cenoura que se fazia muito bem aqui, hoje em dia eu como, me dá azia. O café eu tomo aqui, o café está até amargo, aposto que eles estão usando o pó de segunda, não é 3 corações. O sujeito é carnal, o estudo de Bíblia aqui é fraco, tem nada a ver. O que tem a ver é que você é imaturo e não está sabendo administrar o seu conflito. O resultado de tudo isso, você quer trocar de relacionamento. E aí você vai para um outro grupo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter um conflito aqui, não vai responder, você vai para um outro grupo. Até que você rodou tudo isso que você faz, eu vou para outra igreja. Na outra igreja, o ciclo volta, a mesma coisa. Porque todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito. Somente os votos daqueles que fizeram na cruz e entenderam o processo todo de Deus é que chega e diz: vale a pena aprender a administrar o conflito. Eu hoje talvez nem enxergue que vale a pena, mas eu não tenho como quebrar essa relação, porque eu fiz um voto diante de Deus, dizendo que essa era carne da minha carne, osso do meu osso. Então, eu tenho que agora dobrar o meu joelho para que Deus volte a frutificar em mim esse amor que eu tinha e que hoje eu não tenho por ela. Mas eu tenho esse compromisso e Deus vai fazer isso acontecer, porque eu sou maduro, e o maduro espera acontecer e não desiste antes da hora. E termino aqui dizendo que a gente vai com um exemplo e o objetivo dos nossos próximos encontros. Nós vamos olhar como é que a gente entende o que é este relacionamento diante de Deus, as bases desse relacionamento, o que é um relacionamento que está de fato aos pés de Cristo na cruz, para que a gente seja gente grande, aprendendo a administrar o conflito sempre que ele aparecer. Uma vez, 2 horas da manhã, se eu não me engano, ligam na minha casa, uma senhora aos prantos, dizendo que o marido ia embora, queria ir lá para casa, e eu acordei a dele e disse: a senhora está chegando aí, tá? Os prantos para caramba, eu acho que a gente tinha que receber. Eu não queria receber sozinha, vamos lá para a sala comigo. A gente foi. E ela chegou, chorou, o marido está me traindo, está me largando, ele não quer mais saber de mim, não sei o que. Tá bom, vamos orar. E amanhã, então, eu acho que era de sexta para sábado isso, porque eu me encontrei com ele no sábado de manhã. Eu falei: amanhã eu converso com ele. Ele foi lá na igreja, na minha sala, ele e ela sentaram, e ele de fato confirmou: eu estou largando essa mulher. Eu falei: mas por que você está largando? Eu estou largando essa mulher porque eu tenho 3 outras mulheres. De uma das 3 eu gosto muito, que ainda acrescentou, eu devo 3 milhões de reais. A mulher era da cara, eu pensei: 3 milhões, pelo amor de Deus. Burro pra caramba. Aí eu falei assim: você está decidido a isso? Eu disse: eu vou largar, porque eu vou tentar com uma das 3.
Beleza. Antes de você largar, você aceita um conselho e um desafio? O conselho é que você não avaliasse o teu coração em relação a ela, os teus sentimentos em relação a ela, mas que você avaliasse o que a Bíblia diz a respeito de casamento. Se você aceitar esse conselho, o meu desafio seria: eu vou dar alguns textos bíblicos para você e você vai ler essa semana. Aí no sábado que vem a gente se encontra de manhã e a gente vai conversar a respeito dessa posição. Pode ser? Fala, claro, pode ser. Tá bom, não estou com pressa disso mesmo. Então eu fecho com você. Falei, tá bom. Peguei o texto de Malaquias, que é claro, quando Deus diz eu odeio o divórcio. Peguei o texto de Provérbios, que diz a respeito do adultério, que adultério é como quem desce à sepultura. Todo adultério tem cheiro, circula na veia a morte. Todo. E peguei o texto de 1 Coríntios 7, que fundamenta o que é o casamento, que diz que o casamento tem essas marcas, essas características, assim por diante, o que pode e o que não pode dentro do casamento, o que deve e o que não deve, crente com não crente, crente com crente. Ele vai normatizando todo o casamento, a união, a separação, e assim por diante. Entreguei para ele. Falei, sábado que vem, lembro que eu escrevi num post-it, entreguei para ele, falei, sábado que vem a gente conversa. No sábado que vem, eu, na sexta, confirmei, ele entrou no escritório, eu achei que ele ia me bater, porque ele estava com muito ódio, mas muito ódio, irado. O que foi, cara? Eu estou muito bravo. Falei, por quê? Porque eu não consigo entender, de acordo com a Bíblia, que eu tenho que me separar dela. Assim, e por que você está? Bate na Bíblia, não vem bater em mim, cara, eu não tenho nada, eu só te dei os textos, agora é a Bíblia que está dizendo. Assim, então, é a Bíblia que está dizendo mesmo. Beleza, e o que você vai fazer? Eu não sei. Mas tu vai se separar? Eu falei, não. Eu não sei, porque a Bíblia está dizendo que eu não posso. Então vamos fazer o seguinte: posterga a sua decisão de separar e vamos estudar o que a Bíblia diz. Se está faltando para você uma compreensão, fui para Gálatas 5, que descreve o cara que é dirigido pela carne versus o cara que é dirigido pelo Espírito. As características do cara que é carnal versus a característica do cara que é espiritual. Descrevi tudo isso e expliquei uma por uma: o que é dissensão, o que é facção, o que é ódio, o que é ciúmes, o que é ira, o que é idolatria, imoralidade sexual, o que é amor, o que é paz, o que é alegria, o que é bondade, o que é benignidade, o que é fidelidade, o que é mansidão, o que é domínio próprio. Descrito tudo isso, eu falei, cara, agora me responde, olha para a sua vida e para a sua relação com a sua esposa. Vocês estão aqui nas obras da carne ou no fruto do Espírito? Não tem dúvida, nas obras da carne. Então o que é que está faltando na tua vida e no teu casamento? Assim, o Espírito. Interessante isso. Significa que não adianta você sair daqui para ali, daqui para lá, daqui para lá. Vai continuar faltando o Espírito, você vai continuar colhendo as obras da carne. Então, antes de você decidir e assumir a tua separação, meu desafio é: vamos olhar para os frutos do Espírito e um por um, vendo o que significa o amor. Foi o tópico. Amor. Vamos para 1 Coríntios 13, a descrição do primeiro ano. No primeiro encontro a gente fez isso. Paz. No segundo encontro a gente fez isso. Alegria. No terceiro encontro a gente fez isso. No terceiro mês, o nickname do MSN dele era Eu Amo a Minha Família. Porque Deus continua sendo Deus, que é perito em trazer da morte a vida. Aquilo que parece que é cheiro de morte, Ele tem a capacidade de produzir vida. Porque foi Ele quem teve a ideia a respeito do casamento. Porque foi Ele que olhou para o homem e disse: você sozinho é um ser incompleto. Eu vou fazer alguém que esteja à altura. E quando Ele lhe apresenta esse alguém faz um voto. Ele normatiza como deve ser, mas Ele subsidia tudo o que nós precisamos para manter aquele voto,
porque Ele continua sendo o Criador do casamento. Então vamos pensar nisso nos próximos dias e pensar também no Palmeiras, no São Paulo, que eu vou ilustrando com tudo isso aí. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.